do Chevrolet Onix RS 2021. Essa é a versão esportiva do novo Onix. Esse modelo que nós estamos mostrando nas imagens, cedido pela Chevrolet do Brasil para avaliação aqui do Carblog por uma semana. Ele está pintado na cor vermelho carmim, uma cor perolizada, dá um visual aí mais esportivo. Esse modelo, o Onix RS, nessa configuração que não tem opcionais, se você pegar ele na cor preta, o preço dele agora em abril de 2021 é de R$81 mil. Nessa cor, que é a vermelho carmim perolizada, ele pula para R$83 mil. É um modelo que não tem opcionais, ele já vem bem completo, e essa paramentação totalmente esportiva em termos de design, apesar de em termos de mecânica não haver alteração em relação à versão Premier, que é a top de linha. No line-up do Onix, esse modelo ele se posiciona entre o LTZ e o Premier, o top de linha. Mas ele tem esse aspecto mais esportivo, muito agradável. Vocês podem observar aí, a gente pode observar que na dianteira ele tem essa grade preta, né? Tem também os faróis com uma máscara negra, dando um aspecto mais esportivo. Ele tem também elementos específicos identificadores da versão e também um sistema de posicionamento diurno totalmente em LED. Então é um carro realmente que tem um visual aí na dianteira mais agressivo. Ele tem rodas de 16 polegadas com design exclusivo também em preto. Você tem aqui os retrovisores pintados em preto, então dando um aspecto realmente mais agressivo para esse modelo. O teto é totalmente pintado em preto, meio que simulando aí uma configuração que seria de um teto solar, né? Na traseira a gente tem alguns detalhes adicionais, os emblemas também, o Onix em preto, você tem o emblema da Chevrolet também em preto, é uma novidade nesses modelos mais esportivos, e o emblema RS aí no lado direito. Então tem aí na parte superior esse aerofólio dando também um toque aí diferenciado. O novo Onix, nessa configuração, ele é um carro que mede 4,16 de comprimento, tem 1,73 m de largura, e ele tem uma distância entre eixos de 2,55 m. Para efeito de comparação, esse modelo é o hatch médio hoje. Ele é classificado como médio pelo Inmetro, mas no mercado disse que ele é um modelo compacto, mas se a gente fosse observar, por exemplo, há 10 anos atrás, essas dimensões, 4,16 m, era do Golf de quarta geração. Então, ele é um carro que há 10 anos atrás ele seria classificado como um concorrente do Golf ou do Focus, né? Modelos que hoje não estão mais no mercado. Então, é um carro que realmente teve um diferencial em termos de dimensões, e ele realmente oferece muito espaço interno, muito adequado para a proposta do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. O porta-malas dele tem 275 litros, então porta-malas bastante interessante. Você tem aqui o step colocado na parte inferior, que é um step que pode rodar até 80 km por hora, mas é um porta-malas totalmente revestido, muito interessante o porta-malas do Onix RS, aí 275 litros, parece que tem mais, viu? Parece que tem mais. E aí o interior dele, vamos ligar aqui, ó. Então, pessoal, vocês estão vendo o interior do Onix RS. Essa versão ela já vem totalmente completa de série. Então ela vem aí com um piloto automático, um volante revestido em couro. Você tem ajuste de altura e de profundidade da direção. Você também tem ajuste do banco. Ele tem um interior aí totalmente em preto, dando uma característica mais esportiva. O volante tem algumas costuras em vermelho, assim como o revestimento dos bancos. Então, é um carro que tem aí também alguns detalhes em vermelho no painel e alguns detalhes em black piano. Ele vem aí com piloto automático,
vem com 6 airbags, direção com assistência elétrica e em relação aos aspectos de segurança, vem com controle de estabilidade e controle de tração. Então um carro que obteve 5 estrelas no Latin NCAP, tanto para passageiros dianteiros quanto traseiros, e obteve também a classificação Advanced Award, que é relativa ao fato de ele ter uma conformação na dianteira muito adequada para o caso de uma colisão com um pedestre, ocorrer um atropelamento, por exemplo. Ele tem características de engenharia que o tornam menos agressivo. A gente pode observar o espaço traseiro é muito bom para um carro com 2,55 m de entre-eixos. É um entre-eixos muito na linha com outros modelos da marca, com outros modelos hatch médio do mercado. 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos, estão muito alinhados aí com aspectos de segurança. E aí novamente o cluster, o painel, né? Um aspecto que eu acho que talvez poderia melhorar é o fato do ar-condicionado ser um ar-condicionado manual. Seria interessante um ar-condicionado com comando digital, como tem, por exemplo, na versão Premier, com alguns opcionais. Essa central de informação e entretenimento é espetacular, ela tem uma visualização muito interessante, permite que você faça aí o espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto, mas por meio de uma conexão com fio. Você precisa colocar aí uma conexão com fio, ainda não é sem fio. O volante tem uma pega excelente, revestido em couro. Você tem aí um carro realmente muito interessante e muito bem equipado, né? Com todos os recursos. Lembrando que é sempre com transmissão automática de 6 velocidades, é um conversor de torque, é um câmbio com conversor de torque excelente. Então não tem Onix RS, apesar de ser um modelo esportivo, não há Onix RS com transmissão manual. Em relação à mecânica, então o Onix RS, nessa versão esportiva, o Onix RS, né, a versão esportiva, mas como a gente já disse, em termos de mecânica, não tem alteração em relação ao modelo Premier. Então é um motor 1.0 turbo da Chevrolet do Brasil, é um motor tricilíndrico, tem 116 cavalos, tanto com etanol quanto com gasolina, e um torque de 16,8 kgfm com etanol, 16,3 com gasolina, associado sempre com uma transmissão automática de 6 velocidades. Então um motor excelente, dá um desempenho muito bom. Segundo dados oficiais da Chevrolet, ele acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos, tanto com etanol quanto com gasolina, atinge uma velocidade máxima de 187 km por hora. A gente vai mostrar aí o comportamento dinâmico dele na nossa avaliação dinâmica. Então, um carro realmente muito interessante em termos de motor, o câmbio funciona magnificamente, eu achei super acertado o fato da GM não oferecer esse carro com câmbio manual. Ninguém mais compra carro com câmbio manual, sobretudo nessa faixa de preço, né? Então é isso, pessoal. Então realmente o visual dele agrada bastante. O Onix RS, né? Uma aparência aí realmente bem esportiva, bem agressivo. Eu gostei demais. Agora realmente o comportamento dele também é um aspecto que as pessoas podem falar, não tem um motor diferenciado. Ele poderia ter um motor 1.2 da versão top da Tracker, motor com 134, 135 cavalos. Poderia, só que ele ficaria muito mais caro, né? Porque ele acabaria se enquadrando numa faixa de imposto mais alta e o preço dele provavelmente subiria a mais de 100 mil reais. Então eu acho que a escolha da GM pelo motor 1.0 foi muito boa, porque o motor é bom, ele dá um desempenho excelente para esse carro. Eu gostei demais. Vamos para a nossa avaliação dinâmica do novo Chevrolet Onix RS 2021. Bom, pessoal, então vamos lá começar a avaliação aqui dinâmica do novo Chevrolet Onix RS, a versão esportiva do novo Onix. Foi lançado aí em 2020
e agora a gente está fazendo essa avaliação dinâmica desse modelo. Então, como a gente já disse na apresentação, ele vem com o motor 1.0 tricilíndrico com 116 cavalos, tanto com etanol quanto gasolina, e 16,8 de torque. Esse carro aqui especificamente agora, ele está abastecido com etanol. O consumo dele, médio de etanol aqui em Brasília, urbano, é de 11,3 km por litro. Estou achando um consumo excelente para o fato dele estar abastecido com etanol. Segundo dados do Inmetro, esse carro aqui seria para fazer em torno de 8,9 km por litro de etanol em cidade. Em estrada ele melhoraria para em torno de 11,5. Já com gasolina, 11,9 em cidade, chegando a 15,1 em estrada com gasolina. Mas aqui na nossa medição em mundo real, utilização urbana aqui em Brasília, 11,3, dado do computador de bordo. Aí é uma medição aí de mais ou menos um pouco mais de 2 dias de utilização, mas antes disso já estava o mesmo valor, 11,2, 11,3. Estou achando um valor realmente excelente para o consumo. Agora, em relação ao Onix, né? Ele é um modelo que tem uma proposta esportiva, sobretudo pelo aspecto externo, né? Mas ele não tem alterações em termos mecânicos. Então, nem um escapamento, um som ostensivo, não tem nada disso. Então, é um carro extremamente silencioso, você não ouve o motor dentro do carro. Isso aí é fantástico, apesar de ser um motor tricilíndrico, que a gente sabe que normalmente motores tricilíndricos acabam sendo um pouquinho mais ruidosos, né? Mas a GM operou aí uma excelente sistema de isolamento interno. Então o carro realmente não tem vibração, você não ouve vibração, não ouve motor, não ouve nada. Então realmente muito interessante isso. E o casamento, um aspecto que está muito legal também, é o fato de você ter um casamento muito bom do motor turbo com o câmbio automático de 6 velocidades. Um câmbio espetacular, esse câmbio aqui realmente ficou muito bom. O conjunto mecânico, né? Então, segundo os dados oficiais da GM, ele acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Mas, assim, antes de mais nada, é um carro muito rápido, que ele responde, mesmo torque em baixa velocidade, de uma forma muito instantânea. Então, é um carro muito agradável de ser conduzido em qualquer tipo de situação de uso, sobretudo em cidade. Ele tem realmente muito torque em baixa velocidade e, ao mesmo tempo, a direção com assistência elétrica, ela é muito agradável de ser conduzida. Ela é muito suave em utilização, digamos, urbana, né? Quando você tem que fazer algumas manobras urbanas e tal, mas quando você precisa utilizar ele numa estrada, a progressividade do sistema de assistência torna ela mais firme, dando aí mais segurança ainda para a utilização. Um carro realmente excelente, muito agradável de ser conduzido. Acho que, assim, em relação a custo-benefício, o preço dele é R$83 mil. Os concorrentes quais são? Por exemplo, o Polo GTS. Não tem dúvida que o Polo GTS tem um desempenho superior, tem um motor 1.4. 50 cavalos, 250 Nm de torque, associado também com uma transmissão automática de conversor de torque de 6 velocidades. O Polo acelera de 0 a 100 em menos de 9 segundos, em torno de 8,7, 8,8 segundos, enquanto que o Onix RS acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos. Não tem uma diferença de performance, porém o Polo é muito mais caro, enquanto que o Onix você compra por R$81 mil na versão de acesso. O Polo GTS ele parte de R$116 mil, ou seja, mais de R$35 mil acima de preço, por uma diferença de performance que para a maioria das pessoas não fará diferença. Eu, particularmente, o desempenho que o Onix RS 1.0 Turbo oferece para mim está excelente. Ele é muito bom, é um carro suave, um carro agradável de dirigir, com uma boa transmissão automática. Então, eu particularmente preferia economizar os R$35 mil e ficar com um carro que oferece um bom desempenho, não é o melhor desempenho, mas tem uma excelente relação custo-benefício. Então, no geral, a nossa avaliação depois de uma semana com o Onix RS, essa versão esportiva, que fica claro que a Chevrolet optou por oferecer um carro com um visual esportivo, um visual mais agressivo, realmente muito agradável
do ponto de vista estético, tanto interno quanto externamente. Internamente com um visual aí mais com um acabamento totalmente em preto, uma boa central de informação e entretenimento. O que eu acho que ficou faltando: seletores de trocas de marchas manuais para um carro esportivo, acho importante. Acho que falta um ar-condicionado com comando digital. Basicamente são os dois questionamentos, mas no geral um carro muito agradável, muito suave, uma suspensão macia, confortável, bom espaço interno, um carro que agrada bastante. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal.